Estamos de volta a 14 horas 18 minutos no relógio, agora para mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades, como já é habitual, todas as segundas-feiras por volta desta mesma hora. Comigo, como já é habitual, acompanhei a doutora Avelino Santos, a doutora Melania Castro. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos a mais uma segunda-feira aqui no Rádio Clube de Angra. Boa tarde. Boa tarde. Para começar então, esta semana como é que estamos em termos de atividades, exposições, como é que estamos? Para esta semana temos aqui uma série de eventos que vão acontecer, e, por exemplo, temos às terças, dias 13 e 14 de maio desta semana, que é às terça e quarta-feira, e isso acontece às terças e às quartas, temos o chamado Laboratório de Expressão Dramática e Teatro, que é orientado por Raquel Raposo e abrange as crianças dos 5 aos 12 anos. Ela divide isto em dois grupos. Um às terças-feiras dos 5 aos 7 anos de idade e às quartas-feiras dos 8 aos 12 anos. Portanto, o que é que se pretende com isto? É promover o conhecimento pessoal e social através da expressão dramática. Portanto, é uma forma das crianças entrarem nesta expressão dramática e começarem realmente a entender o que é representar, o que é estar, portanto, a divertir-se e a divertir alguém. Portanto, é uma atividade que não é gratuita, tem custos, mas são custos que são pagos diretamente à formadora e não à biblioteca, porque a biblioteca não pode cobrar nada. Depois, no dia 14, na quarta-feira, temos a chamada Lanterna Mágica, no espaço infantil-juvenil, que é também que é às quartas-feiras, das 15h30 às 17h, temos, portanto, a exibição de curtas desta Lanterna Mágica, que são filmes curtas muito interessantes e que têm para várias idades. E tem histórias muito interessantes e que, principalmente os miúdos, adoram essas mesmas historietas que estão lá. Depois, no dia seguinte, na quinta-feira, no dia 15 de maio, temos o chamado Clube de Leitura Folhas de Quinta. Foi o título dado, Folhas de Quinta. Às 18h e no espaço Arte e Debates. Portanto, de seguida, no dia 17, há a Hora do Conto, que é um sábado, pelas 16h para crianças a partir dos 3 anos de idade, mais famílias. Portanto, todos os sábados há sempre às 16h esta Hora do Conto, que as crianças adoram, as famílias também adoram, porque é aquilo que as crianças gostam, os pais também. Os adultos também gostam. Portanto, temos estas questões, mas também temos no dia 25 de maio, e é preciso ter em conta que temos também uma outra questão, que é o 25 de novembro. Eu já estou a anunciar, não é nesta próxima semana, mas é o 25 de novembro, entre a Revolução e a Democracia, que traz um artigo e um anúncio de um artigo sobre o Costa Gomes, que fala ao país e que diz suspenso o estado de sítio e faz um apelo à tolerância democrata. Portanto, isto foi publicado no dia 3 de dezembro de 1965 no jornal Diário Insular. A nível de continuidade, temos, portanto, as chamadas exposições. E aqui temos, por exemplo, os chamados Passos no Arquivo, que é uma rubrica mensal que está publicado no Facebook, que é um pequeno vídeo com texto, com imagem, com música, e o mês de maio foi dedicado ao mês da mãe, ao dia da mãe. Portanto, será o mês da mãe, ao fim e ao cabo. E é e quem poderá ver isto poderá consultar o Facebook e procurar Passos no Arquivo e, portanto, encontramos este pequeno vídeo, que todos os meses é um vídeo diferente sobre uma temática que é escolhida aleatoriamente sobre o assunto. Depois, além disso, temos o chamado Olhar Periódico, que é uma revisitação aos chamados PPs, ou seja, aos jornais, às revistas, tudo aquilo que seja
publicação periódica, da IPP, publicação periódica. Portanto, para este mês de maio temos também uma escolha que foi sobre a visita do almirante Jean-François Darlan à Ilha Terceira em maio de 1935. Portanto, faz sempre uma recolha do que é que aconteceu nos jornais sobre esta temática. Depois temos também patente ao público, entre o mês de maio e o mês de junho, outra pequena exposição que é o chamado Documento do Mês. Neste Documento do Mês foi aflorado a flora açoriana que o Tenente-Coronel José Agostinho muito tratou e muito sabia. Portanto, é uma documentação e desenhos dele, feitos por ele, e que está no arquivo particular do José Agostinho. Portanto, temos aqui notas, temos listas de plantas, temos desenhos, temos exemplos de um herbário, que é uma coisa que já não se fala muito, mas que era muito interessante, esta constituição do herbário, que era muito giro. Eu lembro quando era criança, quando era estudante, também fazer recolhas de folhinhas, de flores e colar nesse herbário e constituir este herbário. É uma coisa fantástica que se perdeu, entretanto, isto, porque, enfim, ao cabo, vamos com os tempos e as coisas são assim. Mas que todo este herbário, toda essa flora açoriana é fruto de um trabalho de pesquisa de campo do Tenente-Coronel José Agostinho. Um homem multifacetado, este Tenente-Coronel José Agostinho. Por outro lado, temos também a mostra do Centenário de Dias de Melo, que também é importante termos em conta esta mostra e termos em conta quem foi Dias de Melo, um escritor picoense, e que nos trouxe várias temáticas e várias formas de trabalhar a palavra, de lidar, de construir a palavra e de construir as palavras e hoje os caracteres. Por outro lado, também temos aqui a chamada Comunidade de Apoio ao Estudo, que também, para estudantes que estão a precisar de alguma ajuda, com algumas dificuldades económicas, e que é oferecido este apoio aos próprios estudos, e que devemos dizer que alguns deles, já em anos passados, tiveram sucesso escolar devido a este apoio. Além disto, temos as exposições de maior peso, que é como, por exemplo, que já vem de trás também, que é a Tourada no Prelo, e também, que é de gravura, e dentro e fora do Colo de Carvalho, que é fotografia. Uma outra exposição de fotografia, que é importante termos em conta. A nível também da fotografia, tínhamos a Jaleia de fotografias tiradas pelo Timóteo Lima e, portanto, temos também uma exposição de maior fôlego, que é o chamado o Cabido Atlântico de Angra, fronteira da expansão da fé e da coroa. Portanto, ou seja, uma exposição que já aqui falámos nas sessões passadas, uma exposição que retrata os 490 anos da criação do Cabido da Sé de Angra, e que devo referir que no dia 29 vamos ter uma conferência sobre o Cabido da Sé de Angra e perspectivas históricas. Portanto, que será proferida pela professora Susana Costa, da Universidade dos Açores, e que, portanto, trabalha muito estas temáticas e estas questões, e, portanto, ela vem cá proferir esta conferência, portanto, de uma forma muito agradável, e que nos vai trazer também grandes conhecimentos sobre estas perspectivas históricas do Cabido da Sé de Angra. Depois, no dia 16 de maio, vamos ter uma outra exposição também, cá patente, que é chamada exposição de livros de artista. Portanto, os livros de artista é uma outra temática também diferente, e que é de Isabel Barahona, que já cá esteve o ano passado, e que se combinou que ela faria cá também uma exposição com esses livros de artista. Portanto, os livros de artista são livros feitos por um artista, com uma mão, pela mão de quem vê as questões de um livro completamente diferentes do que aquela que é estar a pegar numa caneta e escrever um texto. Portanto, também tem texto, tem desenho, tem imagem, tem traço, tem, portanto,
toda uma leitura de um traço que é fantástico. Portanto, esta exposição será inaugurada, portanto, no dia 16 de maio e vai estar patente ao público até 12 de agosto. Portanto, e é neste período que podemos, portanto, passar por lá e ver esta exposição de livros de artistas, que é um livro completamente diferente dos outros livros, mas que é interessante e que chama a atenção para esta pequena exposição, porque trata-se de uma pequena exposição, mas que é um bocado inovadora. E é a primeira vez, se não me engano, que há uma exposição deste tipo de livros aqui na ilha e acho que nos Açores. Portanto, eu acho que era importante ter isto em conta sobre esta exposição, que é diferente, tem uma narrativa completamente diferente e tem uma leitura também completamente diferente, que leva o leitor a pensar e a repensar aquilo que vai lendo, o que vai vendo através do livro. Ou seja, os traços mesmo, ou até o desenho que é lá colocado também diz-nos alguma coisa. Portanto, ou seja, é uma leitura multifacetada. Portanto, e é importante termos isto em conta para termos esta nova forma de livros de artista e, por que não, ter aqui presente, e ela vai estar cá presente nesse dia, a Isabel Barahona, que é artista também, é professora do ensino superior e é também artista e onde produz também esses mesmos livros. Portanto, okay? Sexta-feira, dia 16, portanto, aqui uma grande inovação aqui na Biblioteca de Angra. Vai ser muito e aqui o convite. Doutora Helena Castro, para começar, o que é que temos para hoje? Eu também, portanto, gostaria de destacar a mostra bibliográfica que está no espaço Arte e Debates de 12 de maio a 30 de junho, que foi no âmbito da atribuição do Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2025 ao filósofo Byung-Chul Han. Portanto, foi no dia 7. Foi atribuído o prémio. Ele é um crítico do neoliberalismo e do modo como a sociedade contemporânea se organiza em torno da recolha de dados, o dataísmo que ele refere, ou seja, o valor de qualquer fenómeno é determinado pela contribuição que o mesmo dá para o processamento de dados. Ele associa muito até o conceito de poder aos dados que são produzidos muitas vezes pelas massas acríticas e também pela própria esfera política, mas que acaba por ter um poder de intervenção na vida social. O filósofo, na sua obra, destaca o abandono à reflexão, à meditação e à desvalorização da individualidade como aspectos que promovem o aparecimento de novas perturbações neuronais que descrevem o panorama patológico do início do século XXI. A própria crise da arte e da literatura estará associada ao desaparecimento da alteridade e à interpretação de que o valor das pessoas e das coisas é assumido como se fosse um objeto para transação comercial. O júri do concurso referiu: a obra de Han proporciona interpretações críticas sobre questões como a desumanização, a digitalização e o isolamento das pessoas. O seu olhar intercultural traz luz a fenómenos complexos do mundo contemporâneo e tem conhecido um amplo eco entre os públicos de diversas gerações. Como sugestão de leitura, que faz parte da mostra, selecionei o livro Infocracia, que aborda, portanto, esta questão dos dados, deste poder associado à informação, que também já abordamos aqui, portanto, num programa anterior, e ele apresenta uma nova perspectiva ou um novo conceito de sociedade. Ele fala muito que estamos numa sociedade de vigilância, que é diferente de uma sociedade do espetáculo, apresentada aqui por Liosa. Também até foi uma sugestão de leitura.
quantos mais dados criamos, ele refere, quanto mais intensivamente comunicamos, mais eficiente se torna a vigilância. E ele refere que nós estamos tipo numa estrutura que é uma prisão, mas que é transparente ou quase invisível, não é? Que as pessoas não dão conta, o cidadão não dá conta, e que de forma paradoxal há uma sensação de liberdade, mas no fundo o que se pretende é assegurar um certo domínio. Portanto, liberdade e vigilância coincidem. Acho que é uma obra que promove uma boa reflexão. Ele refere também que o ser humano massificado não tem identidade, a diferença entre ficção e realidade desvanece. Portanto, agora temos muito mais uma linha de info-entretenimento. A informação não é para informar, para formar ou para dar conhecimento, é para entreter. E é muito interessante, E que uma fake news rapidamente é partilhada, porque evoca a emoção, a sensação, do que se um bom argumento lógico, provavelmente o utilizador nem comenta. Quanto melhor para o entretenimento, mais... Infelizmente agora é assim. Não é a qualidade, mas é aquilo que nos faz chamar mais a atenção, mesmo que a maior parte não seja mesmo real. E o que ele refere é que o que agora é importante não são os argumentos, mas a performance. Sim. Portanto, ou seja, é uma cultura que efetivamente coloca desafios, é diferente. É muito diferente. E portanto penso que é uma leitura que é um pouco complexa, porque ele introduz conceitos filosóficos e faz uma reflexão, portanto, com o diálogo com alguns filósofos, mas também permite uma abertura de horizontes, porque provoca, não é? Há esta provocação de, ok, vamos tentar refletir tudo o que está a acontecer com um olhar crítico, ou convoca um olhar crítico, e penso que isso é relevante. Doutora Avelino, e a sua sugestão para hoje, qual é? Olha, para hoje eu trago uma sugestão que é uma biografia de uma rainha que teve muito a ver com Angra, com a Terceira e com os Açores, Dona Maria II. E Dona Maria II é uma menina que nasce no Rio de Janeiro em 1819, quando a corte estava no Brasil, e portanto no Rio de Janeiro, naquela princípio dessa fuga ou da partida da corte para o Brasil, e morre em Lisboa em 1853. Entretanto, a Dona Maria II foi dada para casar com o seu tio, o Dom Miguel, só que não se concretizou esse casamento, e ainda bem, se calhar. Portanto, ela casa mais tarde com Dom Fernando Saxe-Coburgo Gotha. Resultaram daí 11 filhos desse casamento, não é? Dos quais 7 sobreviveram, mas a rainha, Dona Maria II, morreu no último parto, devido ao último parto. Portanto, subiu ao trono em 1834, que foi quando o Dom Pedro parte daqui com as tropas chamadas Bravos do Mindelo e vai para o Porto, para o Mindelo, ao fim e ao cabo, onde desembarca e traça todo aquele percurso para a libertação de Portugal do absolutismo e do irmão, porque o irmão era o rei absoluto já e intitulou-se como tal. Portanto, ela sobe ao trono em setembro de 1834, no final desta guerra civil entre liberais e absolutistas. E tinha apenas 15 anos. 15 anos de idade que ela tinha. Aliás, ela vem do Brasil para a corte inglesa, para ser educada na corte, e portanto, muito nova. E ela é dada com 7 anos para casar. Uma coisa fantástica. E do mundo apenas conhecia os palácios dos reis e dos príncipes. Era o que ela conhecia do mundo, ela, com 15 anos de idade.
O seu reino ficou, portanto, marcado pela controvérsia figura de António Bernardo Costa Cabral, o Costa Cabral, que era um indivíduo humilde, mas também muito ambicioso e enérgico, bastante enérgico e audaz, a quem ela fez uma espécie de primeiro-ministro e também conde de Tomar. No dia que morreu Dom Fernando, o seu marido, que também foi sempre conhecido pelo rei Dom Fernando também, mas o Dom Fernando, bastante desgostoso, devastado devido à morte dela, recordou-a como, e isto é uma frase de Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, a melhor das mães e o modelo das esposas. Isto foi uma frase do Dom Fernando. Portanto, trago aqui esta sugestão de leitura. É uma biografia de quem a escreveu foi Maria de Fátima Bonifácio. Trata-se de uma monografia bastante fácil de leitura, um texto bastante acessível. Tem muitas referências bibliográficas para quem quiser fazer um estudo sobre este reinado de Dona Maria II e as influências que ela teve aqui em Angra. Portanto, acho que é um livro, uma biografia que se lê de uma forma agradável, mas que passa a ter muitos conhecimentos também. Portanto, são memórias que também vão ao encontro de outras memórias, também de outra geração, de outra forma de memórias. Tá? Portanto, ficam aqui as grandes sugestões para esta semana. E agora, para despedidas, alguma mensagem especial para fechar? Ainda gostaria de deixar só mais uma sugestão de leitura: Memórias e Reflexões do professor Machado Pires, um livro que ele refere que é um livro de geração, segunda metade do século XX e inícios do século XXI. Portanto, é a geração dos fins dos anos 60 e anos 70, décadas de grande densidade histórica que marcaram a viragem do mundo e de Portugal. Memórias que ele diz que geram reflexões, e reflexões que também são, a seu modo, memórias de uma consciência crítica. Se não contarmos certos factos, o conhecimento deles morrerá connosco. E ele então aborda diversas temáticas, como a insularidade, que para ele já é abordada de uma perspectiva não marítima, mas aérea, portanto, das plataformas de trânsito que permitem outro tipo de mobilidade. Ele refere que o progresso das ilhas dependerá sempre do avião para fora e interilhas, ou seja, e isso verifica-se hoje com o turismo, não é? Com o intercâmbio. Ele aborda também a importância das instituições, nomeadamente da Universidade dos Açores, que tem o dever e a responsabilidade de promover o pensamento crítico e também refletir a cultura açoriana. Portanto, é alguém que resgata o que há de melhor dos açorianos e que é produzido pelos académicos. Penso que é uma leitura que é muito interessante para conhecer o professor António Machado Pires, que nasceu em 1942 em Angra do Heroísmo, foi licenciado em Filologia Românica na Faculdade de Letras de Lisboa, escreveu e publicou diversos livros, ensaios, conferências sobre, portanto, destaca aqui alguns autores: Alexandre Herculano, Antero de Quental, Essa de Queiroz, Oliveira Martins, Raul Brandão, e também abordou muito a problemática do século XIX, Vitorino Nemésio, sebastianismo e outras questões universitárias. Não podia deixar de referir que foi um grande reitor da Universidade dos Açores e que foi professor catedrático também aposentado. Portanto, isto é só um pouco de alguém que foi assistente de Nemésio. Okay. Sim. Portanto, criou uma cadeira importante de cultura, que foi a primeira vez que tal coisa aconteceu na Universidade
De Lisboa. De Lisboa. Ok, muito bem. Estava aqui a ver as referências dos nomes, portanto, são nomes fortes da nossa literatura. Muito obrigado aos dois. Mais uma sessão obrigado. terminada. 25 minutos passam sempre a correr. Para a semana cá estaremos novamente com muito gosto. Já sabe, mais logo estará no YouTube para quem não teve a oportunidade de ouvir tudo ou mesmo absolutamente nada. Portanto, mais logo estará lá disponível para todos. 14h43. Daqui a pouco